Atenção! Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Lucas, o que você acha do Ethereum? E se puder explicar também, né, de uma forma assim, eu sei que é difícil, mas de uma forma mais simples possível, o que seria essa moeda Ethereum tão famosa e qual a perspectiva para os próximos anos do Ethereum? Se vocês acreditam que tem futuro, mais valorização pela frente. Eu acho que é legal separar duas coisas, questões de Ethereum e Ether, né? Que é a mesma coisa que o Bitcoin. Que o Bitcoin é blockchain, nome BTC ali, que tem a rede Ethereum e a blockchain e o token Ether, que é o token que faz parte daquela rede para pagar as taxas de gás, para você interagir com aquela rede ali. A Ethereum foi a primeira plataforma, a primeira blockchain voltada para smart contracts, que foi o que o Evandro citou aqui logo mais cedo. O que é o smart contract? É um contrato legal, só que ele é na blockchain, ele é automatizado, ele é digital, por assim dizer. Então, ele depende de um gatilho de entrada, uma ação, alguma, digamos assim, se chover, o contrato manda uma mensagem para o Lucas que está chovendo. Claro que isso depende de um oráculo também, mas eu não vou falar aqui para não complicar a coisa, mas para simplificar o contrato inteligente, é como se fosse um contrato legal, normal, só que ele está digital ali. Então a plataforma a Ethereum foi o primeiro a se mover nesse quesito, em proporcionar essa plataforma para a gente construir coisas nela, não só um token, mas contratos inteligentes. Então praticamente o que você mexe em DeFi hoje, a maioria das coisas ali são contratos inteligentes. Eu vou trocar um Ethereum por USDC no mercado DeFi. Tem um contrato inteligente que está fazendo isso, uma entrada e uma saída. Você entra ali com a Ethereum, vou vender Ethereum, ele te volta o USDC. Então, a base do mercado ali, cripto, hoje, as plataformas, os aplicativos descentralizados, isso aí nada mais nada menos são essas aplicações, são contratos inteligentes que a Ethereum, né, o modelo dela proporcionou isso para o mercado. Depois dela vem o Solana, vem várias outras ali, mas é um supercomputador em que a gente consegue criar ao pé da letra, criar sites, criar coisas dentro disso, sabe? Como se fosse uma rede, a internet você consegue criar sites. Só que no caso da Ethereum, os sites são os aplicativos descentralizados, que são contratos inteligentes, que não depende de um intermediador que está mandando naquilo, é imutável, ninguém consegue mudar o contrato. Você, quero mudar, não dá. Ou você faz o deploy de outro, tem que fazer um novo contrato para aquilo funcionar de uma forma diferente. Mas eu acho que mais ou menos isso, é uma rede com essa plataforma de contratos inteligentes, mais ou menos do que é um contrato legal, só que funciona de uma forma digital. E isso proporcionou o mercado cripto criar várias coisas, vários aplicativos, e o DeFi, né, vinha à vida, por assim dizer. E qual é o futuro do Ethereum, na sua opinião? Hoje está o quê? 3 mil dólares? 3 mil dólares. Se for em questão de preço para falar para a galera, tem um vídeo que eles vão encontrar lá no canal que o preço mais realista seria algo entre 10 a 12 mil dólares. E o mais otimista seria 19 mil dólares. Pô, Lucas, por quê? Participação de mercado. Se a gente pega o Ethereum, ele chegou acho que a 500 bilhões de valor de mercado da última vez, o Bitcoin chegou a 1 tri, alguma coisa assim. Então, a parcela dele morder o mercado, o market share do Ethereum. Quanto que vai ser o market share do Ethereum? Se a gente estipula entre 30%, 35%, ou às vezes até um pouco menos ali, ele poderia chegar a esse preço de acordo com a parcela que ele morde do mercado cripto como um todo. Estipulando que vai chegar a 5 trilhões, 6 trilhões o mercado cripto como um todo, Ethereum mordendo uma parcelinha disso, esse seria mais ou menos o patamar de preço. Mas Ethereum, para ela continuar, né, tendo essa atração e tudo mais, eles precisam resolver cada vez mais os problemas da rede, que não é mil maravilhas, né? A gente sempre tem aquele trilema da blockchain, acaba pecando em um ponto. Então, as atualizações que eles vão fazer daqui para frente vai depender de como eles vão conseguir manter essa rede, manter a descentralização, a escalabilidade, que é um problema, eles estão buscando em outras camadas, eu sei que acaba fugindo um pouco aqui, mas tem tudo para ser um puta projeto, por muitos anos ainda, acredito que é o que o Evandro falou também, o first mover nas plataformas inteligentes, é o chefão ali das L1s, por assim dizer. Então acho que tem muito potencial pela frente ainda, porque tem muitos bilhões alocados em Ethereum ali, muitos bilhões. Tá barato. E na sua opinião, Evandro, o que você acha do Ethereum? Cara, e quais são os próximos passos aí do projeto? Tipo, tentar, vamos, tipo, colocar de uma forma mais lúdica o Ethereum como se fosse uma... Eu vi esse exemplo uma vez e eu achei ele muito foda pra poder explicar pra quem não entende muito. Pensa na Ethereum, a rede Ethereum, como se fosse um iOS, o iOS lá, que é a plataforma no qual você consegue construir o WhatsApp, o Instagram, o Telegram, o Uber, e aí tem o Android também, certo? Então é uma camada que você constrói aplicações em cima. Essas aplicações dentro da Ethereum são mais voltadas para o mercado financeiro. Então eu consigo construir a gente chama de protocolo, né? Por que protocolo? Porque ele segue ali, ele tem é um contrato inteligente, como o Lucas muito bem posicionou, que e contrato inteligente é determinístico. Então, assim, se acontecer isso,
é se, para, não tem probabilidade, é sempre determinístico. Então, esses contratos são escritos e esses são os aplicativos, como se fosse o WhatsApp. E aí eu tenho lá um aplicativo que é como se fosse um agiota. Eu vou lá, deixo... eu pego aí tem o token, né? Eu deixo... Vou dar um exemplo útil, depois eu falo com cripto. Eu deixo meu celular de garantia e eu pego emprestado dinheiro. Só que esse projeto de empréstimo, eu vou lá e vou deixar criptos, as quais eles aceitam lá, e eu tomo dinheiro emprestado. Então é uma forma de eu me alavancar no mercado e de eu conseguir empréstimo também. Então, tem esse protocolo de empréstimo, aí tem os protocolos no qual você coloca dinheiro lá para ficar transacionando e você recebe uma taxa por isso. O Lucas fala muito bem disso, inclusive, que são as pools de liquidez. Você consegue criar, por exemplo... Tem tipo a Maker, né? Você deposita Ethereum, que é o Ether, que é o token Ether, deixa ele de colateral e cria $1 com aquele colateral, com aquele Ether de colateral, de garantia. Então, resumindo, o Ethereum é como se fosse esse supercomputador, como se fosse iOS, Android, você consegue construir essas aplicações financeiras em cima e, obviamente, estão surgindo novos casos de uso, como, por exemplo... redes sociais centralizadas, como jogos dentro de blockchain, enfim, uma infinidade de casos de uso, porém não são todos que você consegue usar na Ethereum devido a esse trilema da blockchain, que é a escalabilidade, que é a segurança ou a descentralização. A Ethereum, por exemplo, é uma blockchain que ela opta por ter centralização e segurança, só que ela não escala, as transações são mais demoradas. E o que isso quer dizer na prática? Que é uma blockchain para casos de uso mais complicados, por exemplo, para pagamento, que precisa de altas transações, para jogos, para rede social, que são várias transações ali por minuto. E aí é onde aí fica um pouco mais complicado, mas é onde entra a Solana, que é uma blockchain já mais especializada para transações rápidas, e aí eu já consigo melhorar esses casos de uso. Mas enfim, é um computadorzão para você construir essas aplicações, tanto financeira, de jogo, de rede social, o que a gente já conhece hoje daqui pelo nosso telefone, construindo dentro dessa plataforma que é mais eficiente, que é descentralizado, que não tem censura, enfim. Não funciona todo dia, 24 Exato, horas. 24/7. Tá barato na opinião de vocês, então? Tá, $3 mil hoje, mas já valorizou nessas últimas semanas aí. O Ethereum também deu umas pancadas pra cima, né? Bem ali nos dois, o Bitcoin indo, ele ficou ali nos 2.200, 2.300 e agora foi. Passou dos 3 mil. Tem até, e também isso tem motivo, óbvio, né? A gente sempre procura motivo, né? Mas são motivos muito fortes, que nós temos agora uma grande atualização na rede Ethereum chamada Dencun. Dentro dessa Dencun são um monte de coisinha, atualização, e uma delas que a Ethereum, como ela não escala, o que ela está fazendo para poder escalar, para poder fazer mais transações? Está construindo novas camadas em cima da camada base, que é a Ethereum. Essa nova camada é como se eu pegasse o iOS e colocasse um outro o iOS 1.1 em cima, para poder ser mais rápido, certo? Só que as taxas, porque tudo que você faz lá, vou fazer uma transação, estou enviando dinheiro para o Lucas agora, estou enviando $1 para o Lucas, eu pago uma taxa por isso, como se fosse o TED. Eu fazia um TED, pagava 10 pila. E essas taxas na Ethereum é muito alta. E nessas segundas camadas que eles fizeram para escalar mais e para ser mais barato, também estão altas e já elimina vários casos de uso, como micropagamento, por exemplo, que você tem que fazer 1 milhão ali, e isso torna muito custoso. Então essa atualização vem para reduzir essas taxas da segunda camada. E isso é um forte catalisador para o projeto, porque vai impactar diretamente ali todas essas segundas camadas, como por exemplo, a Matic se propõe a ser uma segunda camada da Ethereum, a Polygon, a Arbitrum, enfim, mais algumas delas. E o segundo grande catalisador para a rede Ethereum é que agora, no dia 23 de maio, é a deadline final, a resposta final da SEC para o ETF à vista também de Ethereum, como aconteceu com o Bitcoin no dia 10. Então, o Ether vem numa crescente aí gigante. E o meu ponto de vista para Ethereum, aí no cenário base, eu vejo o Ether a 10, 12 mil dólares.
Só que a gente estava discutindo antes também, ninguém esperava um ETF de Ether. Pode ser que isso daí mude um pouco a dinâmica de preço, que a galera começa a colocar Ether para dentro e Ether vai, sei lá, para 15, 20 mil dólares.